a gente chega pelo fazer. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer de diferente? O que eu tenho que fazer de novo? Qual é a linha? Qual é a mágica? Qual é a forma do que eu vou fazer que vai fazer o meu filho funcionar? Vai fazer minha criança responder como eu desejo. Só que o fazer, ele ajuda, é por onde a gente chega. Eu também cheguei pelo fazer, né? Mas ele vai até um certo ponto. Depois de um certo ponto, a pergunta muda. A pergunta é: como eu tenho que ser para eu conseguir continuar evoluindo e tendo resultados novos? Você já entendeu isso? Tanto que você já está falando assim: eu preciso ser diferente. Eu preciso ter mais paciência, eu preciso ser mais lúdica, eu preciso não gritar, eu preciso, né? O dia que eu tô bem, as coisas fluem. Quando eu estou melhor, quando eu consigo me controlar, quando eu consigo me conter, quando eu consigo estar um pouco mais leve, talvez na rotina de trabalho, quando eu tô com a cabeça um pouco mais livre, eu dou conta, eu acesso recursos melhores. Então, o fazer é limitado. Ele vai bem até um certo ponto. Depois de um certo ponto, eu preciso trabalhar no ser. É mais profundo, né? Até porque o fazer é ferramental. Eu posso fazer uma rotina, colocar na parede, eu posso começar um pouco antes, eu posso falar com gentileza, beleza. Mas até aí, eu tô procurando ferramentas para fazer o outro fazer o que eu quero que ele faça. Essa que é a realidade, né? Que é um primeiro passo e a gente começa por aí. Mas quando a gente vai para o mais profundo, quando a gente quer algo mais, a gente vai mudar a dinâmica estabelecida da relação e a gente vai entender o que nós estamos construindo nessa criança, que é uma coisa um pouco mais longa. Ou melhor dizendo ainda, o que nós estamos apoiando que essa criança construa nela mesma, porque a construção é de cada um. Cada um faz a sua. A gente é apoio para eles se construírem, se constituírem como pessoa, como ser, como autoestima, como identidade, como indivíduo, né? Então, esse encontro nunca é por acaso, pelo menos na minha crença, eu acho que não existe acaso, né? Então você não teve um menino sanguíneo por acaso. Existem convites da vida aí. E você não teve um outro mais novo colérico por acaso. Existem outros convites da vida por aí. Primeiro eu queria te explicar por que eu acredito que você tá achando mais fácil lidar com o colérico. Porque o colérico, depois que você entendeu que não adianta mandar nele, né? Que você precisa ir deixando ele estar um pouco mais autônomo, tomar as decisões e tal, acabou. Ele é um cara assim, sim, não, não. Sabe assim? O combinado com ele é combinado. É mais fácil levar, né? Então, quando você já entendeu essa lógica, você toca. O sanguíneo, não. Por quê? Porque o sanguíneo, ele é ar. O colérico é fogo. O sanguíneo é ar. Então, uma hora tá pra cá, daqui a pouco venta pra lá. E aí você, mas você não falou isso aqui agora? Agora já quer outra coisa, né? Outra coisa, o sanguíneo, quando você tenta colocar ele na rotina que ele precisa, ele se sente aprisionado. Aí ele vai querer escapulir da rotina. Então, por mais que ele precise, por mais que seja bom, ele vai ficar sempre tentando dar uma escapulida. Vai pra cá, vai pra lá. Na verdade, ele quer liberdade. Se você coloca ele é teimoso, isso cria todo um mindset ruim pra nós. Se você falar assim, ele tem o valor principal da liberdade, você entende o cara. Tô defendendo um pouco, que eu sou também, sabe? Meu segundo é sanguíneo. Eu tô brincando, mas é sério. É olhar que esse cara é um cara que precisa de liberdade. Precisa de liberdade, de leveza, de brincadeira. Então, todo o processo que você tá fazendo com ele, quando você foi descrevendo, né? Não tem ludicidade. Não tem a leveza, não tem a brincadeira. Tem o combinado, que funciona com o outro colérico, entendeu? Esse é o ponto. A chave que abre a porta do sanguíneo é a leveza, é a brincadeira, é a música, é a diversão. Então assim, depois a gente acha uma hora pra pular na cama. Não vai achar. Não vai nem voltar pra isso. Agora, se você falar assim, pular na cama que você quer, garoto, entra na dele. Então vamos. Ele vai ficar assim. Oi? Quantos minutos nós vamos pular essa cama aqui? 3, tá bom? Vamos pular aqui 3 minutos, depois vamos fazer o que precisa ser feito. Combinado? Vamos embora, bora. Eu que vou pular essa cama aqui. Então, entrar um pouco, ele tá pedindo isso. E talvez, como eu disse, eu não acho que nada é acaso. Talvez a vida tá te falando, precisa mais leveza na sua vida. Precisa mais diversão na sua vida. Precisa mais brincadeira na sua vida. Não sei, né? Mas eu olharia no macro.
não só no micro, né? Eu tô conseguindo ter leveza na minha vida? Eu tô conseguindo ter esse espaço pro ser, pro sutil, pro alegre, pro leve, né? Eu olharia para isso, sabe? Que eu acho que o convite não é só para essa relação. Eu acho que o convite é para a vida, é para mais, né? Para mim, hoje é o que a vida tá pedindo de você com essa criança, assim, sabe? Te trazendo isso. A construção da relação da criança com os horários, com a rotina, não é uma coisa simples. Não é. É uma coisa que vai levar anos. Então, assim, já vou te deixar essa expectativa alinhada. Quem dera se a gente conversasse no carro, chegasse e tudo saísse. Meu sonho, né? E olha que eu só tenho um e que já vai fazer 12 anos, né? Então, ainda não é maravilhoso. Funciona, já não são os problemas que eu tinha com 5, com 3, né? Era bem mais difícil antes. Mas ainda tem assim, cara, nós vamos chegar atrasado. Hello, né? Tá no mundo da lua. Em algum momento se distrai lá no pensamento. Então, isso é uma coisa, porque não é natural. O ser humano, a hora, o relógio, o calendário é convenção. Não existe na natureza. Existe o dia e a noite, né? E um dia acontece depois do outro. Mas essa coisa de grade horária não tem. Então é difícil as crianças entrarem nisso. É um desafio para elas, né? Especialmente quando você fala, né? Ó, gente, é difícil a gente ter rotina. Então a gente já não tem uma estrutura bem formadinha. Então é um desafio. Então assim, primeira coisa, não brigar com isso, assim, contra isso na vida. Que assim, vai ser uma construção e é demorada. Então, ele sabe que pra mim isso é importante. Eu sei que pra ele é construção. Não tem ele que saber. Ele é um criança de 5 anos. Claro que tem a parte dele saber, mas você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Não espere, ele já sabe que isso é importante pra mim, ele tem que me atender. Eu sei que ele ainda não assimilou isso. Eu preciso ajudá-lo a construir, né? Então nós vamos começar antes, nós vamos trazer ludicidade pra rotina. Como é que nós vamos fazer essa rotina da manhã aqui mais divertida? Né? Como é que nós vamos fazer isso aqui ser mais legal? Isa, mas nem todo dia eu tô bem pra brincar. Eu sei, eu também não. É a vida. Sabe assim? Eu, por exemplo, fui descobrindo mecanismos pra mim mesma. Porque de manhã não é o meu forte. Eu funciono melhor tarde e noite. De manhã eu tô meio que me arrastando, assim, sabe? Tipo, acordou o corpo, mas a alma ainda tá dormindo, sabe assim? Né? É meu, né? Desde pequena. Então, aí de manhã eu tenho que fazer o outro funcionar se eu não tô funcionando ainda. É um super desafio. Tô contando agora uma coisa pessoal mesmo. E aí uma coisa que eu achei que foi legal foi música. Eu coloco uma música animada e acordo ele e falo, no ritmo, hein? Me ajuda. Sabe assim? E a música, cada dia uma música diferente. Aí às vezes eu pego umas coisas, sei lá, aquela época que viralizou Acorda Pedrinho. Aí eu botava o Acorda Pedrinho. Aí depois a gente lembra de um filme, aí assistimos, sei lá, Família Madrigal. Aí eu vou lá, baixo a playlist da Família Madrigal e eu vou mudando, sabe? Pra ir tendo, às vezes, uma coisa inesperada, que foi engraçada, a gente deu risada, eu já salvo aquela música. Então eu já vou fazendo meio de caso pensado e pra gente foi um negócio que deu certo, funcionou, faz anos, a gente continua, sabe? Então a gente vai encontrando a ludicidade do jeito que dá pra gente, porque, por exemplo, botar uma música divertida não me exige tanto quanto eu cantar, quanto eu dançar. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? A gente vai achando o jeito, que me exige menos, mas que também funcione pro jeito do outro, né? Pro que o outro precisa. Então eu acho que isso é legal. Outra coisa que eu quero trazer do que você falou é, quando você coloca, eu não quero brigar com você, eu não quero gritar com você, isso ainda é opção. Isso ainda tá no cardápio. E pra ele tem uma dinâmica a vida toda dele, quando grita aí que não pode, aí eu tenho que ir. Depois que grita não tem mais jeito, aí eu tenho que funcionar. Então pra ele já está estabelecida essa dinâmica relacional, que é até gritar, depois que gritar, aí o negócio ficou sério. Então, essa dinâmica que eu preciso quebrar. Então, só tem um jeito de quebrar, na minha visão, né? Pode ser que tenham outros, mas eu entendo que você precisa ampliar o repertório, saber mais,
técnicas, mais possibilidades. Por exemplo, você fez o temperamento. Eu te aconselharia a fazer um manual. Manual da mãe. Por que ele chama manual? Porque ele tem técnicas. Então, ele tem técnica para obediência, tem técnica para situações de risco, tá mexendo em coisa perigosa, tem técnica, né? Método, fez birra, tem técnica. Para você ampliar o seu cardápio e poder tirar do cardápio, gritar e brigar. Porque se você não colocar outras coisas e você só tirar o gritar e brigar, você pode cair na permissividade. Então, tá acontecendo com um monte de gente. As pessoas ficam só, não pode gritar, não pode brigar, mas não sabe o que fazer. Então assim, cara, quem é que... O que eu acho que é legal colocar pra ele é exatamente isso, vincular o chorar com o neném. Fala assim, quem é que chora? Quem não sabe falar? Nenenzinho. Você é nenenzinho? Não. Então para. E por que você tá falando desse jeito comigo? Tem que falar assim pra ele. Por que você tá falando desse jeito comigo? A hora que você estiver falando de um jeito bom comigo, a gente volta a conversar e sai de cena. Só que a gente também não pode falar desse jeito com ele. Nunca. Porque o que acontece? Às vezes a gente acostumou a brigar dentro de casa. E a gente briga. Briga com a criança, fala de um jeito que eles vão falar assim com a gente também. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, eu não falo assim com você. Aí eu tenho moral. Se eu brigo, se eu dou as... Aí não tem o que fazer, porque aí eu tô fazendo isso. Eu tô autorizando todo mundo a fazer comigo também, porque eu tô fazendo. Né? E isso às vezes é sem querer, porque é tão intrincado, às vezes dependendo até de lugar onde a gente mora, tá? De estado, de região, eu percebo que isso é bem interessante. A gente que atende todo mundo, né? E todo mundo mesmo, porque até a gente que mora fora do país, como é online, né? Você percebe muito interessante a influência do local. Tem lugares que as pessoas estão mais acostumadas a brigar umas com as outras dentro de casa. É muito incrível isso, sabe? E aí a gente precisa tomar consciência. Peraí, é comum, todo mundo faz, mas não é normal viver brigando. Então assim, e aí eu preciso conseguir não fazer isso, né? E posso até pedir ajuda. Filho, descobri que a gente tá brigando, não precisa brigar. A gente pode viver sem brigar, não é normal brigar, me ajuda. Quando a mamãe estiver brigando, você lembra, mamãe? Porque às vezes a gente vai subindo e não dá conta, né? Você lembra, mamãe? Vamos combinar uma palavra engraçada? Que a hora que a gente estiver brigando, eu ver você ou você me ver, a gente fala essa palavra engraçada, todo mundo ri, a gente começa de novo. Isso é um caminho. Porque daí a palavra engraçada quebra o estado. E a gente ri, respira e vai de novo. Uma outra coisa que eu acho que mudou muito a vida de algumas mães, a minha primeiro, depois outras que a gente acompanha, é meditar. Eu falo assim, eu estudo para aprender e medito para conseguir viver o que eu aprendi. Porque assim, quando a gente medita, a gente meio que volta pro corpo, sabe assim? E é isso, a gente vai trazendo esse lugar, essa busca de aquietamento, de silenciar, porque a gente é muito... E aí você tem os dois de temperamentos que são acelerados, que são para fora, que gostam de estímulos. Então qual é a busca? É o aquietar, é o silenciar. Vai ser fácil? Não, vai ser difícil. E porque é difícil é que é o necessário. É porque é difícil, né? Se fosse fácil, talvez não precisasse treinar, já tinha de fábrica, né? Então, paciência e persistência nessa construção aí. A começar da gente. A começar da gente. Então, quando a gente começa a estabelecer uma rotina disso, né, a gente começa a conseguir coisas que antes era mais difícil, que antes a gente não conseguia, que antes a gente... Nem acredito que eu não gritei. Nem acredito que eu tô respirando. Nem acredito que eu lembrei de que eu sou o adulto da relação aqui, que eu não me deixei levar pelo outro que surtou, né? Que é isso mesmo. Então é muito da gente conseguir controlar o nosso próprio estado, né? E daí trazer o outro pra cá. E não a gente entrar no estado dele. Não foi legal quando a gente não gritou ontem? Mamãe tá muito feliz porque a gente não gritou, a gente só gritou uma vez. Tá muito foco no gritou. E daí sabe o que acontece? O gritar vira nossa conexão. Entendeu? E a PNL mostra pra gente o seguinte, o que a gente foca aumenta. Olha que loucura, vou te contar um caso de verdade. Foi feita uma campanha uma vez, quando meu marido trabalhava na Vale, na mineradora, uma campanha quanto a acidente com as mãos. No período da campanha, o acidente com as mãos aumentou. Olha que bizarro.
Por quê? Porque, gente, não acidente com as mãos. O foco foi pra onde? Que imagem vem nas cabeças? O cérebro processa por imagem. Não, acidente, mão. Não tem não a imagem do não. Vem acidente, mão. E é isso que vira foco inconsciente, óbvio. E aumentou. Então, se a gente fica falando, não gritamos, olha que legal, só gritamos uma vez. O que você fica reforçando para ele? Gritar, 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 gritar. E é isso que nos une. Olha isso, nós conseguimos, nós dois, yes! Então isso é o nosso, é aquela parte que é nossa. Então, a gente vai falar mais do que a gente quer. Que legal, nós conseguimos conversar. Que legal, a gente se segurou, né? E conseguiu se conter e pensar, a gente conseguiu respirar. Que legal. Então, respirar, respirar, respirar. Conversar, conversar, conversar. Então, eu sempre vou me unir a ele naquilo que eu quero que aconteça. Respirar, conversar, né? Abraçar, sei lá, vai buscando os recursos aí. Você já entendeu a lógica do negócio, né? Não interessa exatamente o que, mas é o que a gente quer. É o que a gente quer, sabe? Então, se não vira uma forma de vínculo, o que eu não quero. Ai, mamãe, você sabe como é que é? Eu gritei, mamãe, igual você, né? Não consegui. É, meu filho, eu sei, entendeu? A gente se entende, porque a gente grita, entendeu? Vira essa conexão. Então, e é claro que é sem querer. E claro que parece boa. E claro que parece que a gente está construindo algo juntos, né? Mas é uma mudança sutil. A gente conseguiu conversar. A gente conseguiu respirar, meu filho. Show, toca aí. Tamo junto. Aí sim. Aí nós vamos nos vincular em coisas que nos engrandecem. E não... Porque daí se eu paro de gritar, eu não tô mais unido com a minha mãe. Tipo, entende? Que loucura. É sem querer, óbvio, mas é isso que a gente acaba fazendo. Bom, não gostar de dormir é uma questão do temperamento forte, né? Eu tenho uma fala do meu ministro, já deve ter me escutado falar isso, que ele, com 3 anos, uma vez ele falou: quero ficar de dia no Brasil e de noite no Japão, porque eu não quero dormir nunca, né? Não gosto de dormir. Agora, uma coisa interessante do colérico é que ele gosta de ser inteligente, né? Ele gosta de ser sabido. Então, depois que eu fui construindo com meu filho histórias e compreensão, por que tinha que dormir, né? O que acontecia quando eu dormia, as memórias, a inteligência, o crescimento, essas coisas. Então, eu fui um tempo conversando com ele sobre por que tinha que dormir, né? O que acontecia quando dormia, né? E quem dormia crescia mais, aprendia mais, ficava mais inteligente. Então, essas coisas são interessantes para a criança, num primeiro momento. Isso é bem legal, vai contando história, vai construindo, vai explicando, vai dando argumento, porque o colérico ele precisa saber o porquê das coisas, né? Mas a tendência, pode ser que isso resulte já em alguma coisa legal dele não resistir tanto. Show de bola, maravilhoso. Rotina, diminuir estímulo, apagar a luz, tudo isso que você já sabe. Mas depois de um tempo, se ele continua, o meu continuava, sabe? Foi crescendo, 4, 5 e continuava. E não quer dormir, não quer dormir. Comecei a falar assim pra ele, deixa eu falar uma coisa pra você. Você já sabe por que precisa dormir? E você é tão inteligente que continuar lutando contra isso, que você vai ter que fazer todos os dias da sua vida, nem combina com você. Cara, você é muito inteligente, você vai ter que dormir todo dia da sua vida. Aceita que é mais inteligente aceitar do que continuar lutando contra isso, sabe? E aí parece que virou uma chave, sabe? Não que ele seja a criança mais fácil do mundo, mesmo agora, aos 11 para 12, né? Que ele durma com a maior facilidade do planeta. Não. Mas acabou a briga. Não tem mais briga para dormir. Não tem mais eu não gosto de dormir. Ele quer... Não. Então, mãe, posso te contar a última coisa? Ainda tem isso, entendeu? Tá lá e lembrando de coisa. Mãe, posso te contar essa última coisa? Conta. Beleza, filho. Massa, massa. Aí não dou muita pilha. Escuto. Show. Boa noite. E beijo, tchau, e acontece, vai, e dorme, né? Outra coisa também, tem um lado muito bom que vai trabalhando o aquietar-se, o concentrar-se, o focar, né? Mas de repente, você colocar mais alguma atividade, pode também ser interessante, extracurricular aí, né? Uma coisa que gasta energia, pode ser legal. Invista em momentos de fusão. É difícil, porque a nossa vida é uma roda do hamster, a gente fica, especialmente a gente que trabalha em casa, a gente tá pilhada, lembra de um negócio, vai lá pro computador, vai responder um negócio, vai... Enfim, é difícil. Mas lembra, traz isso pra consciência. Eu preciso ter momentos de fusão emocional, conexão.
é estar sem fazer nada, é montar uma cabaninha na sala com as cadeiras, cobertor e entrar lá e ficar uma hora de bobeira, disponível, sabe? Encaixar isso na vida, levar essa parte soft da infância a sério, essa parte do sutil da conexão, levar isso a sério, né? Entender que é como comer. Se eu entender que isso é alimento para a vida emocional dos meus filhos, para o meu vínculo, eu vou fazer um pouquinho todo dia, porque tem que comer todo dia, sabe? E eu acho que isso pode virar o jogo em relação a esse sentimento de, pô, não, me preocupa ou não me preocupa? Porque eu tô sentindo, isso é o nosso, né, radarzinho, a nossa bússola interna avisando, tá faltando alguma coisinha de conectar mais, de estar mais próximo, né? Então é por isso que eu sinto, será que eu deixo? Será que eu me preocupo? Tá normal? É isso, é nos avisando, ó, mais fusão.